Em estúdio, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. O novo Atlas Europeu do Vento já está operacional. A parte do estudo que se realizou em Portugal teve lugar na Serra do Perdigão. E para nos falar desta nova ferramenta que pretende melhorar, por exemplo, o aproveitamento da energia eólica, é meu convidado José Leginha Palma, da FEUP, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal ao Mentes que Brilham, também a disponibilidade de nos trazer esta maquete para percebermos melhor como é que funcionou o vosso trabalho. E se calhar começámos exatamente por explicar o lugar onde este estudo aconteceu. Vila Velha de Rodão. Segundo sei, por causa de algumas particularidades. Muito obrigado por esta oportunidade de explicar o porquê desta experiência e porquê Vila Velha de Rodão. Eu já tive a oportunidade de explicar noutras circunstâncias e foi difícil fazê-lo, por isso trouxe esta maquete, assim é muito mais fácil. Bem, o que vê são duas serras, duas colinas, podemos lhe chamar uma aqui e outra acolá. Elas são paralelas e depois têm uma característica que a área em redor é relativamente plana, comparando com estas duas colinas. Portanto, isto realça, há aqui uma variação súbita do terreno e elas estão isoladas de todo o restante. É diferente do que se à volta tivessem outras coisas igualmente complexas como esta que aqui tem. Tem duas, podia ser uma apenas, são duas. O facto de ser duas tem uma importância maior ainda, porque os estudos anteriores, há muitos anos, incidiram apenas sobre uma única colina e o objetivo é ver a perturbação que a forma do terreno introduz no vento ao passar sobre a superfície. A superfície é plana, o vento fará isto, e tem uma colina da parte da frente e da parte de trás, se chamarmos assim, se o vento incidir nesta direção. Claro. É diferente. Todos nós temos essa experiência quando estamos no campo, normalmente quando nos queremos abrigar do vento, sabemos que lugar nos queremos colocar. Quando são aplicações para a energia eólica, o que se pretende não é pouco vento, é muito vento. E os sítios onde esse muito vento existe, que normalmente é nas comeadas, nas zonas altas, em condições normais e as mais comuns, é isso que acontece. E aqui este trabalho, o objetivo dele era medir as coisas no seu tamanho real, tal e qual como elas acontecem no campo, sem ser nada de artificialismos, porque nós podíamos também medi-las sobre este mesmo modelo que aqui está, o que significa tornar a montanha uma escala muito mais pequena, pô-la em túneis de vento, como se faz nos ensaios, nos estudos de aerodinâmica, mecânica dos fluidos, mas esses estudos são uma simplificação do real e o que nós queremos é medir as coisas tal e qual como elas são, por isso medições e experiências no campo. Depois, o vento varia muito, o facto de estar mais abaixo, mais acima, mais à esquerda, mais à direita, porque toda a influência da forma da topografia influencia. E daí esta coisa que é, ao mesmo tempo, simples, porque à volta temos quase que uma planície, e depois complicada na proximidade da colina. O serem duas é muito mais vantajoso porque é como se o vento incidir nesta direção, e aqui estou a usar a caneta como exemplo, e esta seria a direção, colocando no próprio local, seria um vento a soprar de sul, e aqui um vento a soprar de norte, que são as direções mais comuns de vento naquela direção, o que significa que nós, na grande maioria do tempo, vamos ter vento que é perpendicular a esta linha, que é aquilo que também queremos, não queremos ventos que sejam tangenciais, porque nessa altura não há nem parte de trás nem parte da frente da montanha ou da colina, e era mais uma característica daquele local, em Vila Velha de Rodão, não só a serra, por razões que a geologia ordena, apareceu naquele sítio, e a orientação do vento com aquela direção mais dominante também são coisas naturais da própria natureza que só existiu naquele local. Portanto, isso levou-nos nós a fazermos as medições em Vila Velha de Rodão e foi também atrativo o suficiente para trazer muitos colegas de toda a Europa e dos Estados Unidos, juntando aquilo que em Vila Velha de Rodão se transformou na maior experiência de campo alguma vez realizada. Então, falando agora deste novo Atlas do Vento, Europeu do Vento, esta é a participação, no fundo, portuguesa. Sim, sim. A importância deste trabalho. Para que é que serve? Eu falei da energia eólica, mas não só. Claro, porque conhecer a trajetória do vento, a intensidade do vento em função da distância ao solo, em função da proximidade de uma colina, de uma montanha mais ou menos complexa, com um terreno mais ou menos inclinado, é importante para muitas aplicações. A forma como
os fumos se distribuem, como a poluição se faz, a forma como essas mesmas correntes de ar e essas direções do vento influenciam, por exemplo, a propagação de focos, e é uma das coisas que em Portugal era o que lhe ia perguntar, a importância da vigilância dos focos florestais. Sim, embora este transpor aquilo que nós aqui aprendemos para o caso dos fogos exige assim, um salto grande, porque estamos a olhar para o movimento do ar e do vento na ausência de temperatura e na ausência de outras correntes que são elas condicionadas pela existência dessas temperaturas muito elevadas. Mas é uma aproximação e algumas coisas daqui aprendemos para esse efeito, não é? Ajuda também o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, digo eu. Sim, claro, porque nós da Faculdade de Engenharia estivemos diretamente envolvidos nesta experiência e de alguma forma promovemos a atenção dos colegas para a necessidade dela se fazer, colegas em muitas partes, não só na Europa, mas tudo isto só foi possível com a colaboração de muita gente, entre elas outros grupos. Em Portugal éramos 4 instituições que a nossa função era criar as condições para que a experiência se fizesse em Portugal. Nós não tínhamos, nem nenhum dos grupos científicos que participou tinha um número de equipamentos suficiente para fazer a medição e por isso temos que nos juntar muitos, não só, como disse, da Europa, mas dos Estados Unidos. Quanto tempo? 4 anos de investigação? Este projeto terminou agora no fim de fevereiro deste ano. Foi iniciado 1 de março de 2015, portanto temos aí um período de 4 anos de financiamento e para a realização deste projeto de financiamento de fontes diversas. Mas a concepção, o desenho, o tornar este projeto possível estão mais de 10 anos para trás. O último Atlas Europeu do Vento, que no fundo este vem substituir, datava de 1989. Podemos dizer que estava bastante desatualizado ou desatualizado. E a minha pergunta é, para quem é leigo, o vento mudou assim tanto para um Atlas ficar desatualizado? Não, o vento não mudou. Ou mudou pouco, não é? Se alguma coisa mudou, algumas alterações climáticas e variações anuais que ocorrem, mas num período de 20, 30 anos essas diferenças não são assim muito grandes. O que mudou foi a nossa capacidade para entender o vento e entender a física, todas estas coisas. E a nossa capacidade, quer para transpor essa experiência para a modelação matemática e computacional, onde reproduzimos esses fenómenos todos que referi, e também a nossa capacidade para o medir com equipamentos que há 30 anos não tínhamos. Claro. E medir com muito mais rigor, precisão, com muito mais detalhe, e é todos esses dados experimentais que nos vão permitir comparar com modelos computacionais existentes, ver a limitação e aquilo que esses modelos conseguem fazer menos bem e o espaço para os melhorar, não é? E esta experiência, o que vai acontecer é que nós vamos ter, claramente, durante 20 ou 30 anos, uma base de dados experimentais que vai ser usada por muita gente, toda a gente vai usar, não há limites, os limites, porque é uma coisa que levou muito tempo a fazer, custou muito esforço, muita aplicação, muita gente, e a necessidade de repeti-la não existe, enquanto os dados não forem explorados e conhecidos com detalhe, porque nós não só medimos vento, medimos a temperatura do solo, medimos a umidade, distribuições por quilómetros de distância, afastados toda a área, a região, o espaço que se afasta de quilómetros em torno destas duas colinas foi medido e caracterizado. E agora são essa base de dados que existe e que tem que ser explorada e conhecida por toda a gente e usada, não é? Porque os dados estão lá e com rigor e uma quantidade que não existem, não há disponíveis noutro local. E como dizia, foi um trabalho, uma investigação que trouxe a Portugal grupos prestigiados, grupos europeus, americanos, norte-americanos. Podemos considerar que este é um caso inédito nesta área ou neste tipo de projetos de investigação em Portugal? Eu gostava de usar essa palavra inédito sem qualquer sentido que às vezes está na palavra inédito. Inédito no caso de único, a primeira, a maior, foi nós juntámos todos os esforços e todas as pessoas interessadas vieram trabalhar, reconheceram a importância do local, a necessidade, a utilidade da experiência e deslocaram-se para trabalhar neste local físico, não é? E com isso transformou-se na maior experiência alguma vez realizada como nesta área e ela parece reconhecida e citada não é por mim, é um facto, não é? É verdade, que era
uma questão também que queria abordar, as principais publicações, eu aqui tive que pesquisar um pouco, não é propriamente a minha área, científicas que parecem estar atentas, estiveram muito atentas a este projeto, apenas a Sociedade de Meteorologia Americana, também a Nature, salientou o vosso trabalho. O trabalho é motivo de capa da revista da Sociedade Americana de Meteorologia deste mês, que está disponível. E se for ao Google e fizer simplesmente BAMS, que significa Boletim da American Meteorological Society, escrever Perdigão, vai direto lá ao Google, faz maravilhas. Se escrever Perdigão, aparece muita coisa. E isso é a prova da importância que tem e da utilização que tem, não é? Coisas que de facto é um facto, é uma realidade, é a utilidade que tem e isso nós só nos traz satisfeitos por isso acontecer, não é? Ele foi feito para ser conhecido e para ser usado. E eu agradeço-lhe a disponibilidade de nos ter vindo cá dar a conhecer este projeto. Parabéns pela vossa investigação, uma forma também de levar o nome português. Eu aqui agradeço, longe. muito obrigado. Termina por aqui o nosso programa, já sabe, regressamos na próxima semana a falar de ciência e investigação. Conto com a sua companhia em mais um Mentes que Brilham, marca Porto Canal.